Pela primeira vez, eu achei que eu ia morrer. Eu nunca na minha vida tive a sensação tão concreta de morte. Isso foi muito louco. Tá entregue, tá entregue. Bora iniciar a jornada? Bora esperando aqui pra gente poder partir para o aeroporto de Confins e começar uma jornada que vai durar umas 24 horas até chegar lá. Tá pronto? Tô pronto. Pronto eu tô. Meu nome e sobrenome é Tô Pronto. Pra quem achou que não ia dar certo, aí ó. Irritantemente constante, cumprindo a promessa. Prometi, cumpri e vou entregar. Partiu. Valeu! Aeroporto de Guarulhos, dia 9 de outubro de 2025, partindo para Chicago, cumprir o desafio 42 aos 42 na maratona, na Major, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Esse desafio que eu assumi há 1 ano e 3 meses atrás e que agora vai virar realidade. Você vai acompanhar tudo nesse vídeo, desde a viagem, curiosidades sobre Chicago e principalmente o dia que eu vou cumprir o desafio que eu assumi. Bora acompanhar esse vídeo. Já se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações que a gente vai fazer acontecer lá em Chicago, né, João? Sim. Bora. First time? Yes. Alright, so welcome. Number 2. Yes. So the number is 10. Oi, gente, o negócio é diferenciado mesmo. A gente passou lá, agora vocês viram, né? A Lília gravou. Passei lá com o meu QR Code. Passei lá e eu tinha que vir aqui no 18. Cheguei aqui no 18, a moça me chamou pelo nome. Isso é a experiência do cliente, não é a balinha, sabe? Que você coloca no seu escritório, o cafezinho. Não, a pessoa te chamar pelo nome num evento que tem mais de 50 mil pessoas inscritas. Isso é realmente um procedimento, usar a tecnologia de maneira assertiva e gerar uma experiência absurda, porque tem mais de 50 mil pessoas presentes no mesmo lugar e você é chamado pelo nome. E quando você tem ali 10 pessoas conhecidas, um evento pequeno, tudo bem, mas num lugar desse tamanho, e detalhe, eu sou do Brasil e são americanos e fizeram o esforço ainda de fazer a pronúncia certa do meu nome em português. Outro padrão. Olha, Peraí que outro lado. Segurei. É hora de celebrar a constância. Pessoal, estamos aqui no Millennium Park, na frente do The Bean. Mostra aí, cinegrafista. The Bean, que na verdade é Cloud Gate, deveria ser uma nuvem, mas ficou igual um feijão. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, mas que eu não espero que seja na maratona aconteça a mesma coisa, que saia exatamente como eu planejei, que é terminar os 42 quilômetros. Nós viemos aqui hoje é o primeiro dia, dia 10 de outubro, 2 dias, faltam 2 dias para a maratona, para ver o local da largada, que é justamente no parque, no Grand Park, que fica um pouquinho aqui para trás, logo ao lado, para que a gente possa ver o ponto de encontro que a gente vai ter depois da prova, porque eu tenho que chegar às 6 horas da manhã e a Lilian só pode chegar às 9h30. Vai dormir tranquilo enquanto eu vou estar aqui me correndo durante 42 quilômetros. Não é isso? Esse baixinho aqui, gente, ó, deixa eu falar um negócio com vocês. Vou colocar na descrição desse vídeo o endereço dos Pulguinhas, do canal Os Pulguinhas. Mas vai ter outro canal, que vai ser o meu canal só. Mas vai ter, por enquanto, é os Pulguinhas, porque ele não tem o canal dele, onde ele também tá fazendo vários vlogs sobre Chicago, tá? Acompanha o vlog do garotão aqui. Bora!
Bom dia, dia seguinte. Chegamos ontem em Chicago, estamos aqui pro café da manhã da véspera da maratona. Tá chegando, falta menos de 24 horas. E aqui, ó, seguindo as orientações do nutricionista, ovo mexido, bacon, o pãozinho. Essa batata não está nas indicações nutricionistas do meu nutricionista. Mas eu vou comer um pouquinho de carboidrato, tá cozidinho, não tá frita. Acho que dá pra encarar. Cafezinho aqui. Hoje, gente, a alimentação é extremamente importante. Hidratação e alimentação, por quê? Porque o que eu fizer hoje é que vai me dar energia para amanhã. Então não dá para errar 1 centímetro daquilo que está indicado. Mas em compensação, amanhã, depois da prova, eu só vou errar. Porque errar é acertar. Entendeu? A partir de amanhã. Bora para fazer. Curtir esse dia hoje tranquilo. Vamos no aquário, vamos passear um pouquinho pela cidade. Mas economizando energia e aumentando a energia para amanhã. Bora. Última noite antes da prova. Confesso que está sendo um dia um pouquinho complicado com relação à alimentação. O volume de comida é tão grande que eu tô indo agora jantar sem querer jantar. Eu tinha que ter feito um lanche e não consegui fazer o lanche. Tô tentando inverter porque o jantar tá um pouquinho menor do que o lanche, para ver se eu consigo fazer todas as refeições. É aquela história, né? Véspera de prova, ansiedade, precisa comer um volume de comida que eu não tô acostumado. Às vezes você fica pensando que fala assim, eu poder comer deve ser bom demais, cara. Você ter que comer quando você não tá com fome é extremamente delicado. E eu tô sofrendo um pouquinho neste momento. Saí de casa não, do hotel aqui arrastado. Mas é só mais uma das etapas da dificuldade de você assumir um desafio de fazer uma maratona. E eu vou fazer. Eu vou comer, vou fazer o que tem que ser feito, para amanhã tá com energia sobrando para passar dos 42 km, tendo a sensação que daria para ir por mais 3. Pelo menos essa é a expectativa. Bora para cima, vamos jantar e descansar, porque amanhã é o grande dia. Não consegui tentando entrar em 2 restaurantes lotados. Eu já não tô querendo comer. Vamos tentar encontrar alguma coisa mais fácil, né? Mas eu já falei com ele que ele vai se arrepender disso. Não tá querendo comer porque já comeu até hoje. Mas ele vai se arrepender desse momento. Porque ele pode comer e não tá querendo. Pois é, eu sei que eu vou arrepender disso, mas neste momento vamos correr atrás de uma opção fácil e com muito carboidrato. Porque amanhã a gasolina tem que estar no máximo, né? Ah, tô de franja. Você só fala bonitinho quando você tá no seu canal, né? Não gosto de ver com essa cara de besta. Oh, que isso? Então fala pro pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Pra quê? Deixa o like. E aí, se você ativar as notificações, todas as vezes que tiver vídeo novo aqui, você não vai perder. Valeu. Bora. Chegou a hora. Vambora. São 5h30 da manhã. Pode falar alto, o João já vai acordar. São 5h30 da manhã. Tá meio penumbra, a imagem não tá boa. Mas é porque tá refletindo a verdade do momento. Tô bastante ansioso. Acordei a Lili aqui e pedi pra ela me dar um abraço, porque eu tava com medo. Mas é ansiedade, normal. Agora as coisas estão entrando no lugar. Vou deixar os dois aqui e vou lá e a gente se encontra no final. E você vai acompanhando aqui meu trajeto até
Os 42 aos 42. Valeu. Pela primeira vez, eu achei que eu ia morrer. Eu nunca na minha vida tive a sensação tão concreta de morte. Isso foi muito louco, porque no processo todo, isso nunca passou pela minha cabeça. Estava preparado, estava treinado, acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, fisioterapia. Nada indicava para a possibilidade de alguma coisa diferente acontecer. Só que a noite anterior da maratona, do sábado para o domingo, eu não conseguia dormir pela ansiedade e tudo mais. E aí eu acho, na verdade eu acho não, eu tenho certeza que o meu cérebro começou a querer me trazer para o estado de fuga, ao invés de me levar para o estado de luta. E eu pensei, falei assim, será que realmente eu tenho que fazer isso? Será que realmente faz sentido o que eu estou fazendo? Porque eu já sabia que eu ia me expor a um sofrimento extremo. Eu já sabia. Já sabia que seriam 42 quilômetros, já sabia que eu ficaria cansado, já sabia que sentiria dor. E aí eu acho que o meu cérebro, de alguma forma, tentou me tirar desse lugar. Tentou me puxar. E eu não tô falando isso aqui porque tá gravando, porque vai pro YouTube, não. Porque realmente, e a Aline sabe disso, eu chamei ela de manhã. Cara, eu tomei banho pra ir fazer uma maratona. Eu tomei banho. Por que eu tomei banho? Eu ia suar, eu ia fazer uma atividade de 42 quilômetros no sol e tudo mais, mas eu fui tomar banho para tentar me acalmar, porque eu tava muito ansioso. E aí eu chamei a Lili antes de sair, eu acordei muito cedo, tava fazendo minha suplementação, eu deitei na cama, chamei ela e falei, eu tô com medo de morrer. Não sei, o seguro tá na mochila, tem uma necessairezinha que tem lá os documentos do seguro, se precisar de alguma coisa, enfim, você chama, tá lá, tá tudo certo, qualquer coisa você fala com a nossa agente de viagem, que é a Roberta, se ela precisar dar suporte e tal. Aí ela falou assim, você tá falando isso? Eu falei assim, eu não sei, eu achei que eu devia falar, veio na minha cabeça que eu tinha que falar. Mas eu acho que foi isso, entendeu? Foi o sistema de luta e fuga tava puxando pra fuga. Nossa, não pode, não faça isso com você, é muito sofrimento, pra quê e tudo mais. E passou pela minha cabeça desistir, assim. Pelo medo da morte que chegou, você, cara, não vou não. Pensei nisso, assim, de verdade. Só tô falando isso agora. E foi esse o momento que você mais duvidou ou não? Foi. Foi antes? Foi antes. Foi antes de sair do quarto. Foi antes de sair do quarto. Foi naquele momento que eu tava comigo mesmo, durante toda a noite, e isso estava na minha cabeça. Até que eu resolvi externar pra Lilian nessa conversa. Ela falou assim, não, você tá treinado, vai com calma e tal. Ela me acalmou ali. E eu saí do quarto cagando de medo. E aí você viu tanto que o mental faz parte de 70%, 80% e o físico, claro, conta, mas é 30%. É porque o físico é tangível. É assim, treinou, você consegue. Se você começa, se eu vou correr, você tomou a decisão, primeiro passo. Ou que seja, vou produzir conteúdo, vou abrir uma empresa, vou ter um escritório de advocacia. Beleza, ok, essa é a decisão. Quando você começa, você tem coisas tangíveis. Por exemplo, eu vou correr 1 quilômetro. Você treina, o seu corpo vai se adaptar àquilo, você vai para 2. Seu corpo vai se adaptar. Então, ou seja, é tangível. Você consegue ver a mesma coisa com o seu negócio, com o seu escritório. Você alugou uma sala, pronto, você já tem um escritório, tá ali. Já existe. Então, só que o mental não. O mental, ele sempre, por mais preparado que você esteja, e acho que foi uma das coisas que eu aprendi, por mais preparado que você esteja, ele sempre vai tentar te sabotar. Ele sempre vai tentar te preservar de algum perigo. Ele sempre vai tentar te proteger. Quando eu falo sabotagem, não é sabotagem no sentido perverso, negativo. É no sentido de, cara, se você não for, eu tenho certeza que nada de ruim vai te acontecer. Você tá
confortável. Agora, se você for, alguma coisa de ruim pode acontecer. Então ele puxa você para esse lugar. Então, por mais que você treine a mente, ela tem uma certa autonomia. E você vê uma semelhança entre, por exemplo, a mentalidade de um atleta, vamos supor, de alto rendimento que vive isso constantemente, e, por exemplo, de um advogado, de um empreendedor que, pô, às vezes ele é capacitado, ele é formado em direito e tudo mais, porém a mente dele possibilita ele chegar a alcançar algum certo nível. Eu tenho para mim que, assim, com certeza absoluta, não é papo de coach, não. Isso para mim eu senti, eu vi. Ferramenta, você aprende facilmente. Qualquer ferramenta. Andar de bicicleta, você aprende. Correr, você aprende. Nadar, você aprende. Fazer um site, você aprende. Fazer um vídeo de Reel, você aprende. Tudo você aprende. Tudo que é ferramenta e técnica, você aprende. Agora, mentalidade, você trabalha. Porque é uma construção que não termina. Então, se você está num desafio para empreender, você se submeter a um desafio físico, por exemplo, que foi o que eu fiz, tornam os desafios de empreender mais fáceis. Porque, cara, se você consegue correr 42 km, que é o meu exemplo, ninguém precisa correr 42 km para isso, mas se você consegue se expor a um desafio físico, evoluir fisicamente, você coloca o quê? Você coloca que qualquer coisa que eu precisar fazer, eu consigo fazer. E aí a mentalidade é a mesma, seja para correr, seja para empreender, seja para produzir conteúdo, a mentalidade é a mesma. O que eu desenvolvi durante esse período foi a ideia de que tudo é mentalidade, mensagem e imagem. A mentalidade é o mais difícil de você conquistar. Porque você só consegue conquistar uma mentalidade verdadeiramente empreendedora, arrojada, se você de alguma forma se desafia a alguma coisa. Não tem outro jeito. Não é livro, entendeu? Bom dia, bom dia! Hoje é o grande dia, 5h40 da manhã. Já indo para o portão de acesso à largada. A orientação da organização da prova para o meu momento de largada é que eu chegue às 6 horas da manhã. Vou chegar até um pouquinho antes. Até tranquila a cidade. O sol nem nasceu ainda. Nós estamos aqui no outono norte-americano. Então já começam os dias a ficarem mais curtos. Mas daqui a pouco a previsão é de um dia bonito, ensolarado. Temperatura na casa dos 17 a 20 graus. Estou chegando aqui. Confesso que hoje bateu uma ansiedade maior, hoje bateu uma tensão maior. Pelo fato de ser o dia, né? O dia da prova. Mas agora tô com o meu líquidos aqui. E eu vou tentar mostrar o máximo possível para vocês da organização, de alguns trechos da prova, porque a gente quer chegar ao final 42 bem e preparado para mostrar um grande resultado. Bora pra cima! Pessoal, ali ó, foi a entrada da minha onda de largada. São 5 entradas. A minha entrada é a quarta entrada. Isso porque eles fazem o cálculo com base no tempo que você tem estimado de prova. Como eu lancei que meu tempo estimado de prova é em torno de 4 horas, eu fiquei nessa penúltima onda. A última onda é aqueles que pretendem fazer acima de 4 horas em qualquer tempo. Mas vamos lá, vamos embora. Já dentro do parque, entrada super tranquila até aqui. Agora é tudo separado por ondas, né? E você tem um corredor específico de entrada, tem o portão específico de entrada da sua onda, e depois você procura o corredor, tem uma letra, a minha letra é a letra J, e eu tenho que procurar a letra J para poder ir para o meu local de largada. Tem uns banheiros aqui que eu já vou, passar pela primeira vez e depois seguir
exatamente pro meu curral. Pessoal, já encontrei o meu corredor, o meu curral, né? Igual vaca e boi, que é o Jota. Eu vou entrar aqui agora e localizar onde que fica a minha linha de largada. Vambora. Mas até agora zero confusão e tudo muito bem sinalizado. Muito melhor do que Lisboa até aqui. Eu sei que a imagem não é a melhor possível, mas a gente tem que fazer com o que a gente tem na hora que a gente tem. Estou aqui sozinho com o meu celularzinho, o dia nem nasceu ainda, esperando a hora da largada para mostrar isso aqui, velho. O pessoal tá tirando foto aqui da fonte. Tá vendo? Tem uma fontezinha aqui. E o dia tá nascendo. Tá de lá, ó. Galera, foram 15 meses de trabalho até esse dia. E hoje, na hora que eu acordei, eu chamei a Lilian e falei com ela que eu tava com medo. Eu não sei porquê, talvez uma ansiedade de não saber o que vai acontecer, um medo de fracasso, eu não sei. Mas chegando aqui as coisas ficaram mais tranquilas, assim, confesso. Vendo as pessoas, vendo o clima. Agora eu tô mais em paz, assim, sabe? Já confesso que foi uma noite difícil, rolou um medozinho. Na verdade ainda tenho medo, né? O medo não passa, não. Acho que só na hora que começar ali realmente a rodar, começar a fazer a atividade, né? Começar a correr, ver que é igual todo dia, né? E levar o corpo até o lugar que ele consegue ir. Vou ser muito responsável com isso, né? É uma coisa que eu sempre levei durante o tempo todo. Vou começar bem devagar, um ritmo bem lento, bem suave, bem tranquilo. O objetivo não é uma marca de tempo. O objetivo é concluir a prova, é chegar ao final bem e poder dizer que eu sou um maratonista, poder falar que eu fiz uma major, falar que eu cumpri um objetivo que eu propus quando eu nem sabia se seria possível. E é isso. Eu espero que vocês curtam tudo que eu for mostrando aqui. Eu sou um cara que foco muito durante a corrida, então acaba que eu esqueço de filmar, mas eu vou me policiar para mostrar os pontos mais bonitos do trajeto, para mostrar tudo que eu vou estar vivendo nesses 42 quilômetros ou 26 milhas, como os americanos fazem. Meia hora para a largada, agora o treino esquentou, ficou bom, o sol chegou, já fui 2 vezes no banheiro. Vou dar uma aquecida aqui agora, fazer um treino de mobilidade, alongar o que tiver que alongar, porque daqui a 30 minutos começa essa jornada maluca que eu inventei e que você está acompanhando aqui já há muito tempo. Você já viu a Volta Internacional da Lagoa da Pampulha? Já viu a meia maratona de Lisboa? E agora a maratona de Chicago. Aproveita aí, hein? Quem sabe tem mais desafios pela frente. Vambora, vamos fazer acontecer daqui a pouquinho. Vitor está nesse momento prestes a largar, já estou aqui em contato com ele direto, e eu e o João Vitor estamos aqui no quarto, vamos terminar de arrumar para ir para lá, mas enquanto isso, estamos aqui, ó, acompanhando a corrida pela TV. O João tá na expectativa de mostrarem ele ali, já xingou o cinegrafista, né, filho? É, muito ruim ele, não mostrou o pai ainda. Porque não mostrou o pai ainda, e daqui a pouco a gente encontra com ele lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai começar já na largada. Vamos fazer acontecer. Daqui a algumas horas é a linha de chegada. Tudo foi feito para esse momento. 15 meses.
para 42 quilômetros, esse dia 12 de outubro de 2025. Eu fiz o que precisava ser feito, eu fiz o que disseram que eu precisava fazer e eu assumi o compromisso. Vamos marcar, vai começar, bora! No 7º quilômetro, até aqui tudo tranquilo, ritmo leve, tentando levar da melhor forma possível. Vambora! Cara, eu conversei comigo tanto que eu falei assim, nossa, eu falo, né? Eu fiquei baseado na estratégia de prova que eu havia traçado, que inclusive é uma lição para todo mundo que está acompanhando esse vídeo. Grandes números te afastam do sucesso. E isso vai muito hoje no mercado, né? As pessoas ficam vendendo grandes números, fature milhões. Cara, para pensar para uma pessoa hoje que consegue faturar ali no escritório suado 10 mil reais. Você falar com ela que ela vai faturar 1 milhão no ano, isso gera desestímulo, isso não estimula ninguém. Porque é muito longe, tem que se esforçar demais. E aí, o que eu fiz? Junto com o meu treinador, e a gente trabalhou essa parte mental estrategicamente. Vamos transformar a prova em pequenos números, em pequenos passos. Nunca mais de 2 dígitos. Em que sentido? 42 quilômetros são 2 dígitos, é muita coisa. Agora, 5 quilômetros não é muita coisa. E se você imaginar 8 blocos de 5, não é muita coisa. Você divide, são 40 quilômetros. Os últimos 2 são os últimos 2. Aí você já conseguiu. Quando você chega nos 40, você já ganhou a prova. E eu fiz exatamente isso. São 8 blocos de 5 quilômetros. Porque 5 quilômetros o iniciante faz. O iniciante faz. Com, sei lá, 1 mês de treino, 2 meses de treino, ele já está fazendo 5 quilômetros tranquilo, até menos do que isso. E eu falei assim, eu tenho 8 provas de iniciante para fazer aqui hoje. E aí a sensação de avanço. Quando você chega no primeiro quilômetro 5, né, no primeiro 5º quilômetro, você fala assim, uma etapa foi. Faltam 7. Eu tirei de que faltam 32. Não, 32 não, 37. E aí eu fui fazendo isso. A cada 5 quilômetros que eu olhava no relógio, que eu preocupava com, de fato, o relógio. E isso foi, assim, fundamental. E é o que eu falo para o escritório, para a produção de conteúdo. Vamos pensar no que eu tenho que fazer nessa semana. Nessa semana. Porque o faturamento vai aumentar, cara, de 10 para 12. De 12 para 13, 14. É muito mais fácil pensar assim. É muito mais fácil aprender assim. É muito mais fácil crescer assim. Porque se você virar para mim e falar assim, você quer faturar quanto ano que vem? Se eu falar assim, 10 milhões, cara, você abre espaço para você ser sabotado por você mesmo. Porque você fala assim, bicho, já tá bom aqui, para que eu vou pensar naquele número enorme? Você já começa a se conformar, porque a sua mente vai fazer isso com você. Por mais que você treine, por mais que você seja preparado, ela vai fazer. Não tem jeito. Isso vale para emagrecimento, isso vale para maratona, isso vale para a sua empresa, isso vale para o seu perfil na rede social. Quantos alunos eu tenho que começam, mas estão olhando números muito grandes e desestimulam? São vários. No meio do caminho. Nem no meio, não chega no meio. Não chega no meio. Recentemente um aluno me mandou uma mensagem e falou assim, Lana, eu marquei aquele dia na sexta-feira com o videomaker, ele não pôde vir, mas aí eu marquei para segunda-feira eu vou gravar. Aí ele me manda depois, assim, na terça, na quarta, Lana, eu não gravei não porque choveu. Você vai gravar na chuva? No ambiente externo? Grava no ambiente interno. Muda! E o interessante é que se você tiver uma mente afiada, você usa até o fator externo da chuva para gravar alguma coisa na chuva. Na chuva. Tá na chuva é para se molhar e tal, e já puxa ali uma oportunidade. Então, ou seja, é a mesma coisa. É um negócio tão maluco, tão doido, que
Você não precisa de uma maratona, eu tô falando de gravar um vídeo. Eu tô falando de fazer um post, que é o simples. E a pessoa começa a colocar obstáculos que não fazem sentido, é se justificar já. Porque choveu? Se fosse uma outra coisa que dependesse de um ambiente externo, sei lá, eu não vou correr porque choveu, que também já é uma desculpa, porque se você tá treinando você tem que ir, mas beleza, vai entender, vai pra esteira. Tem a solução. Né? Eu fiz isso várias vezes no processo. Tá frio e chovendo. Vou pra esteira. Então, ou seja, o ser humano ele é igual em tudo. Ele é igual em qualquer contexto, seja de uma maratona, seja de um trabalho que ele tem que fazer. É a mesma coisa. Só que quando eu desmembrei isso em pequenos universos, eu nunca pensei em 42. Porque imagina, você chegar lá e falar assim, porra, eu tenho 4 horas para correr. Né? Durante o processo, o Thiago várias vezes falou assim, pô, mano, você ficou lá 3 horas. Cara, se eu pensar 3 horas, eu vou ficar de saco cheio na hora que eu começar. Agora, se eu pensar que são bloquinhos de 25, aí você vai... Porque o que faz você evoluir é a sensação de que você fez algo. É a mini conquista. Você fez algo. Pô, velho, aí vem todo o hormônio, assim, caraca, venci. Aí você vai pro outro, Aí então, na minha cabeça, o que eu fiquei pensando o tempo todo são os 8 blocos. São os 8 blocos. Estamos com 13 quilômetros. O calor apertou um pouco. Mas ainda tá tranquilo. Estamos indo num ritmo bem tranquilo para aproveitar a prova. A galera dá muita força. Bem legal a experiência. Vamos lá que ainda falta muito chão pela frente. Bora! Outra coisa que é importante dizer eu assumi o compromisso de fazer essa maratona. Primeiro foi um compromisso comigo. Foi um compromisso comigo de forma pública, né? Mas foi comigo. Num palco. E fiz isso para milhares de pessoas, assim, né? Num palco. E o processo foi tão intenso, tão forte, tão transformador, tão violento, que a maratona me tirou do ambiente em que eu prometi que eu ia fazê-la. Uhum. Ela me tirou do ambiente. Ela me mostrou, falou assim, no meio do caminho, não da prova, do processo, ela falou assim, olha, é como se a maratona estivesse conversando comigo. Deixa eu te falar, para você me completar, de fato, você não pode estar onde você está. Você precisa ir para outro lugar. Você precisa mudar. E aquilo ia vindo ali no meu ouvido a cada treino longo, principalmente, que é onde a gente reflete mais, né? Até o dia que eu resolvi ouvir e conseguir me transformar o meu ambiente. Sair de onde eu havia imaginado que eu voltaria naquele palco para falar entreguei, mas o processo me mostrou, não é nesse palco que você vai falar que você entregou, vai ser no seu palco. Vai ser no seu espaço. Não no espaço dos outros, para que os outros ganhem dinheiro em cima do seu desafio. Porque o que eu percebi que no final das contas seria isso. A minha história serviria a outro, e a minha história tem que servir a mim. E aqui é um pouco de egoísmo, não é nem ao meu filho, a Lili, a ninguém, não, é a mim. Porque fui eu que fiz essa parada. Tive apoio, tive suporte, teve tudo, todo mundo me ajudou muito. Mas quem se lascou na pancada fui eu. Então, o palco onde eu tenho que falar sobre isso é o meu palco. É o meu canal do YouTube, é o meu Instagram, é para os meus alunos, é para quem está do meu lado, as minhas seguidoras, são essas pessoas. É com elas que eu vou dividir isso. Então o processo foi tão intenso a esse ponto. A esse ponto. Chegamos na metade do caminho. Ritmo caindo. Ritmo tá lento. Mas tô tranquilo. Tudo dentro do esperado. Do planejado. E agora é só mais uma volta para chegar. E a galera continua dando força. A partir dos 30 quilômetros aconteceu uma coisa muito... A gente fala na maratona, né? Que a maratona começa aos 30 quilômetros.
É o que a gente aprende. E realmente é verdade. Mas eu acho que a gente vai tão condicionado com isso que durante toda a prova, 100% da prova, ela esteve lotada. Você não fica fisicamente sozinho em momento nenhum. Tem sempre alguém correndo do seu lado, tem sempre pessoas do seu lado, tem torcida o trajeto inteiro da prova, o trajeto inteiro. Só que à medida que você vai avançando, você vai ficando mais sozinho. E aí sozinho no sentido mental. Você começa a se isolar. Você já começa a não querer mais aquelas pessoas perto. Pelo menos foi o que eu senti. E nesse momento, é nesse instante que você procura realmente entender o que você precisa fazer para superar aquilo ali. Então você vai se isolando. Você vai se isolando. Mesmo vendo as pessoas, você começa a se desconectar de que tem gente ali. Para mim, no 35, 36, não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém. Era como se eu estivesse absolutamente sozinho. E é isso que eu trago para a vida do empreendedor. Empreender é, por mais que tenha pessoas do seu lado, é um ato solitário. Porque o que você está sentindo, é você que está sentindo, não adianta. O medo que você tem, a dificuldade que você está tendo naquele momento em razão daquela determinada coisa, é você que tem que criar soluções para resolver. E cara, chegou um ponto, já depois do quilômetro 30, a prova tem alguns momentos que tem túneis. E acho que foi no terceiro túnel que eu passei, eu não estava aguentando mais o barulho das pessoas. Isso estava me incomodando, me gerando mal-estar. A cabeça começava a doer. Porque tem a questão física da acústica, que era muito ruim, as pessoas gritavam, eles tinham um sininho, que a gente até trouxe, né, esse sininho, depois se puder pegar para mim, para mostrar, que eles faziam barulho, e ele reverberava ali naquela estrutura, e eu ia e voltava 2 vezes, o mesmo barulho na cabeça, e por mais que eu tivesse de fone, o fone não estava funcionando legal, por conta de interferência, eu não conseguia isolar aquilo. Cara, eu queria que aquelas pessoas sumissem, entendeu? Assim, dá vontade de falar assim, vai embora daqui, desaparece da minha frente, porque eu já tava num momento de sofrimento. Aqui, ó, assim, esse aqui, ó. O tempo todo, na sua cabeça. Milhares disso aqui, entendeu? E você cansado, correndo e tudo mais. Naquele momento ali, eu queria estar sozinho realmente. E eu fui me isolando. Ali eu fui me isolando. E ali eu aprendi muito. Último quilômetro. Falta pouco. Tudo aquilo que eu fiz 15 vezes. Eu falei que eu ia até o fim. Eu vou, falta pouco. Depois eu falo com vocês. Porque agora eu tô na força que eu não tenho mais. Eu fiquei pensando na seguinte situação. O Vitor de hoje volta e conversa com o Vitor, não vou nem dizer da volta da Pampulha não, porque ali eu já estava num processo de transformação. O Vitor de hoje volta, pega uma máquina do tempo, entra nessa máquina do tempo e volta em 2023. Quando eu estava acima do peso, quando eu não fazia atividade física do jeito que eu estou fazendo hoje, quando eu me alimentava mal. E falava assim, o Vitor de 2023 perguntando, cara, como é que é 2025? Eu falei assim, irmão, então, você fez uma maratona em 2025. Nos Estados Unidos, lá em Chicago. Cara, o Vitor de 2023 falou assim, velho, você é maluco. Nunca! Você tá viajando, velho. Não existe a menor possibilidade. E aí eu fui fazendo esse exercício no seguinte sentido, cara, e se esse Vitor de 2025 fosse um pouco mais atrevido e voltasse em 2019? E conversasse e falasse assim, ô Lana, o que aconteceu comigo em 2025? Então, cara, além de fazer uma maratona internacional, você tem um perfil no Instagram com quase 300 mil seguidores e você já fatura 3, 4 milhões por ano. Esse Vitor de 2019 e falei assim, maluco, nunca, você tá doido? Você tá no escritório aqui com os 2 mané trabalhando com você? Você mal consegue faturar 20, você tá doido? E aí você começa a fazer esse exercício sempre na sua vida. Pega o seu hoje e retorna com ele lá para trás. O que o seu lá para trás vai falar de você?
Ele vai duvidar ou ele vai falar assim, ah, era isso mesmo que eu imaginava. Se ele se o seu passado, se o você do seu passado olhar para você e falar assim, não, era isso mesmo que eu imaginava. Ai, que vida merda. Você tem que se surpreender. Você tem que se surpreender. Você tem que pensar o seguinte, o Vitor de 2030 vai chegar pro Vitor de 2025 e eu vou falar com ele, você é maluco, velho, jamais que isso ia acontecer. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não tô dizendo que eu vou fazer outra maratona. Peguei. Tá entregue. Tá entregue. Agora, um negócio mais... Voltando naquela questão de morrer ou não morrer, né? Que eu fiquei na Aquetrem. Quando eu saí do hotel, essa sensação desapareceu. Foi tranquilo. Que eu vi as pessoas. E sua mente já aceitou aquilo ali. Você trabalhou lá. Eu ganhei da mente. Porque o ambiente do quarto eu não estava vendo o contexto. Eu estava no meu quarto sozinho. Na hora que eu fui pra rua e vi as pessoas indo, eu falei, pô, mas isso aqui é uma festa. Isso aqui é uma festa. Aí eu vi pessoas, velho. Eu vi pessoas durante a minha ida pra lá, na hora que eu cheguei lá no local da largada e durante a prova. Eu vi gente com perna mecânica. Eu vi idoso. Eu vi gente obesa. Eu vi gente com tratamento de câncer. Calvo, com a marca que tenha feito quimioterapia, possivelmente daqui a semana, não sei, no braço. Aí eu falei, porra, isso aqui é pra todo mundo. É pra todo mundo que quiser. Tá afim? Faz. Claramente gente que não treinou, claramente gente que tava indo lá pelo momento, porque é um evento da cidade, né? Tinha muita gente e tal. Aquilo eu fui vendo, aquilo não foi que eu fui me sentindo melhor. Não, eu fui me sentindo pertencente. Eu sou igual essa galera. Eu sou igual essa galera. Eu sou um cara lá do Brasil, de Belo Horizonte, que é advogado, que começou a correr, que treinou e tal. Então vambora. Aí eu tive, a partir da visualização, e que eu acho que é importante, na hora que eu visualizei o desafio concretamente, aí baixou a pressão. Aí eu falei assim, não, morreu, acho que eu não vou morrer não. Com 60 anos eu tenho um compromisso de fazer uma maratona com o João Vitor, que ele falou assim, papai, faz uma maratona comigo quando você tiver 60 anos. Ele jogou a minha idade, né? Eu falei assim, faço. Então, ou seja, 60 anos, nós estamos em 2025, faltam 18 anos. Então seria que ano, por favor, produção, calcula. 2043, certeza? O Vitor de 2043 vai virar e falar, vai voltar, vai falar comigo, e talvez eu até grave esse vídeo. E aí, velho, você correu outra maratona com seu filho, tendo 60 anos de idade. Eu não sei o que o Vitor de 2030 vai fazer. E eu não quero saber também, não. Eu quero que ele volte aqui pra me contar, entendeu? Eu quero que ele... Ô, Vitor de 2030, deixa eu te falar. Você volta aqui e me surpreenda, por favor. Eu não quero ter uma notícia de que você tá no mesmo lugar. Faz essa gentileza. E eu quero uma loucura, tá? Não sei qual. A corrida foi a menor parte. A corrida foi a menor parte. O que trouxe pra mim foi eu dou conta do que eu quiser. Eu dou conta do que eu quiser. Se eu quiser uma ultramaratona, igual o nosso amigo aqui trouxe pra cá, eu dou conta, eu sei que eu dou conta. Se eu falar, eu não vou falar, mas se eu falar, eu faço. Eu faço. Se eu falar, eu faço. Hoje eu tenho plena convicção disso. Se eu falar que ano que vem eu vou faturar X milhões de reais, eu vou faturar. Eu vou faturar. O que eu tiver que fazer para aquilo, eu vou fazer. E mais, eu não vou deixar mais ninguém perto de mim falar que não dá conta. Nunca.
Que foi a mensagem que eu trouxe pro João Vitor, depois da prova. Eu falei assim, olha, vão te falar que você não vai dar conta de alguma coisa que você queira fazer. E às vezes pode ser que seja até eu que fale isso pra ele. Porque o pai, às vezes, né, o pai, às vezes, tem essa mania. Fala assim, não, eu que vou falar. Às vezes você pode ser, não, mano, mexe com isso não. E ele tem que falar pra mim, não, eu vou fazer. Desde que não seja coisa errada, tá, filho? Então, assim, são essas duas coisas. Eu dou conta do que eu quiser fazer. Isso não é papo de coach. Eu não tô falando que eu vou voar. Não é isso. Ah, eu quero voar, vou voar. Mas, se for tangível, se tiver que, a partir do esforço, você consegue isso. Difícil, mas tangível. Que a partir do esforço extremo é possível, eu faço. E mais, quem estiver perto de mim tem que ter a mesma cabeça. Não importa. Eu vou te xingar se você falar que você não consegue fazer. E eu vou falar assim, velho, eu fiz uma maratona aos 42 anos. Sem nunca ter feito nada aos 40. E outra coisa massa também. Aos 38, 39 quilômetros, eu vi que eu tinha concluído a prova. Ali eu já falei, acabou. Isso é muito top também, da gente ressaltar. Lembra do medo de morrer? Vou voltar nele toda hora, né? O medo de morrer sumiu, obviamente, durante a prova, porque eu via na minha frequência que não havia nada de anormal, estava dentro daquilo que eu esperava e tal. E eu cheguei nos 38, mais ou menos, ali na zona 4 da frequência, que ainda não é o limite máximo. E eu falei assim, cara... Qual que seria o limite máximo? Só pra gente... Zona P. A zona 5, são 5 zonas. Eu tava em zona 4, eu falei assim, cara, na maratona você tem que chegar na zona 5. Em algum momento você tem que chegar. Não tem como. Ali eu falei assim, agora é hora de chegar na zona 5. Agora eu vou levar a minha frequência para o máximo. E aí eu acelerei. E ali aquele momento que eu sabia que eu ia levar para o mais extremo, eu tava tranquilo. E fui pro mais extremo. Cheguei na zona 5, foi difícil, mas eu sabia que ia ser difícil. Então foi tranquilo. Vocês entenderam essa loucura? Sim. E aí, nesses últimos quilômetros, assim, foi muito significativo para mim, porque eu vi eu passando muita gente. Não passando no sentido de tô ganhando dessa pessoa. Não é isso. No sentido de cara, a galera tá andando agora. A galera calculou errado. A galera pensou errado. A galera não se preparou tão ok como eu me preparei. Essa galera. Porque teve gente que preparou melhor que eu, que chegou antes. Mas... E a vida é tipo essa, velho. Vai ter gente que vai estar mais preparada que você e vai chegar antes. Vai ter gente que vai estar igual você e vai ter muita gente que está atrás de você e que não vai suportar, que calculou mal, que esforçou demais no início e agora não tem energia mais. Porque tem uma mania de se falar, o número 1 de não sei o quê. Número 1, um cacete. Você não é número 1 de nada, velho. Ninguém é número 1 de nada. Você tá num ranking de quê, velho? Entendeu? Para de ficar entrando em ranking que não existe. Ser o melhor aqui, o melhor... Não, você não é melhor em nada, velho. Você é uma pessoa muito boa no que você faz. Cada um tem sua realidade. Às vezes tem uma pessoa que tem um número X. Ah, ele é o melhor em faturamento. Mas será que o lucro dele o seu lucro é maior do que o do cara? Ah, eu tenho mais clientes. Eu falei, tá, mas outro tem menos, às vezes tem mais. O que é importante para esse outro? É o faturamento, é o lucro ou é a paz? Você é o primeiro em paz? Porque às vezes você pode ser o primeiro em faturamento, mas em paz. Você dorme à noite? Então não tem esse número 1, sabe? Não existe. Ah, o jogador tal é o melhor do mundo. Cara, pra que ele é o melhor do mundo? Quantas pessoas falam assim, tá, ele ganhou o melhor do mundo, mas eu queria ter outro jogador, não seria esse. Ah, mas ele não é o melhor do mundo? Ele não resolve todos os problemas? Ele não sabe todos os caminhos? Não, velho, não existe isso não. Às vezes a pessoa compra um curso, uma mentoria, querendo ser a melhor. A melhor no quê, velho? A melhor no direito bancário, a melhor no direito da saúde, o melhor no marketing digital. Não, mano, você não é o melhor, não existe o melhor. Existe o muito bom, existe o que performa bem, existe o que evoluiu. Mas o melhor? Eu não compro essa ideia de um melhor, não. Eu não compro essa ideia. E a pessoa que compra essa ideia, ela vai sempre sofrer, porque ela não vai ser o melhor. Não tem. Esse lugar não tem, não existe.
E eu vi isso na maratona. Ah, teve um cara que ganhou. Ele é o melhor? Não, naquele dia ele foi o melhor. Mas será que na próxima ele vai ser o melhor? Talvez não. Ele pode quebrar. Ele pode ser o segundo. Porra, a vida do cara vai acabar? Ah, a vida do cara... O meu faturamento na plataforma que eu lanço é o número 1. Cara, o dia que você for o número 2, sua vida vai acabar? Você se resume a isso? É só isso que é? É o seu número 1 que você quer? Então, velho, isso a maratona me ensinou demais. Não tem o número 1. Nem o que ganhou é o número 1. Não tem. Não tem. Agora, É sobre isso, né? Agora, esse número 1, esse cara que ganhou, ele fez uma prova melhor do que a última que ele fez? Porra, aí é foda. Aí é do caralho. Aí é do caralho. Por quê? Porque ele ganhou dele. Ele ganhou dele. Isso é massa. Eu não ia fazer a volta da Pampulha esse ano, não era uma prova que eu queria fazer. Só que eu falei, cara, eu vou fazer essa prova. Eu vou fazer porque hoje é uma distância que não é mistério pra mim e eu quero melhorar do que eu fiz no ano passado. E pode ser que eu não consiga. Pode ser. Porque na véspera eu vou ter um evento, vou estar cansado, pode ser que eu não consiga fazer. E tá tudo bem, não vou morrer por conta disso. Então, cara, do medo de morrer, a certeza de que não existe o número 1. É mais ou menos isso que aconteceu comigo em algumas horas. Eu fiz. Não foi da melhor forma, não. Mas foi do jeito que deu. A minha perna tá doendo pra caralho. É muito extremo. Você chega num outro nível, mas eu sou maratonista, velho. Eu sou. Eu fiz. Ninguém vai tirar de mim. Depois eu falo com vocês. Foda. Em todos os sentidos. Foda. Eu não sei se o YouTube vai gostar dessa palavra, né? A gente põe um pincel, né? Sei lá, dá um jeito. Mas é porque essa é a palavra, velho. Não tem outra palavra, entendeu? Ah, superação, transformação. Não, é foda. É difícil nesse sentido, de ser difícil, e no sentido de que, assim, eu sou foda. Você sentiu que seu corpo, literalmente, somente foi ao limite do limite? Limite do limite. Ou, Eu nunca senti tanta dor. ou ainda, por exemplo, dizem muito, né, que a gente usa 40% e tem mais 60%. Você acha que foi aos 50%? Tinha mais 50%? Tinha. Tinha 60%? Tinha. Eu digo porque o Ayrton Senna falava muito disso e tem provas disso. Quando ele estava no mais alto nível de performance dele, ele entrava num túnel, que é quando ele bateu o recorde de Mônaco, e pô, ele não via ninguém. Igual você falou, né? Voltando lá atrás, que você falou que pô, você tá correndo ali, você, tipo, o momento que você tá sozinho mentalmente, você já começa a não ouvir ninguém, aquilo já começa a te incomodar. E o Ayrton Senna falava muito sobre isso, que eu já vi isso também, que você entra num túnel ali, você não ouve ninguém, você não quer saber de ninguém, você tá ali hiper focado naquilo ali que você está desenvolvendo da melhor forma, do seu melhor jeito, enfim. E eu tinha esse percentual ainda para avançar. E o hiperfoco que eu aprendi nesse processo foi foda. Porque toda semana eu me submeti ao hiperfoco. Absolutamente todas as semanas. E o mais legal também disso tudo é que esse hiperfoco, durante os treinos, eu sempre aproveitava para aprender alguma coisa. Estava escutando um podcast, conteúdo, né? Porque o conteúdo sempre vence. Eu tive várias ideias. Eu ressignifiquei tudo. Ressignifiquei meu perfil, ressignifiquei meu ambiente, meu comportamento, ressignifiquei o escritório. Tudo. Então, ou seja, o processo foi um processo de crescimento pessoal e profissional. E o esforço sempre vai te levar para um lugar bacana, velho. Não tem jeito. Você sai de ambientes negativos, cara, o esporte tem essa força. Por isso que eu falo que todo mundo tem que se desafiar num esporte. Né? O empreendedor que não faz esporte, qualquer que seja, cara, que seja a musculação lá todo dia e tal, não sei o quê, não tem como ele entender isso. Não tem como ele entender. É uma coisa empírica. Não é o resultado no faturamento que eu tô falando, não, entendeu? É um negócio de você chegar num nível que você fala assim, eu consigo, eu me afasto do que é ruim, o esporte, e isso é desde a minha adolescência. Eu lembro que a minha turma de escola, na minha turma, eu nunca tive contato com droga, eu nunca tive contato com cigarro, né? Eu vi isso, óbvio.
Por quê? Porque a turma que eu me envolvia, o ambiente da minha turma era o pessoal do futebol, do handball, que estava preocupado em competir esportivamente. Então, naturalmente, esse assunto não existia pra gente. Tanto é que eu cheguei na vida adulta meio bobão pra essas coisas, sabe? Porque eu via as pessoas usando, eu falo assim, velho, que isso? Por que a pessoa faz isso? Então, ou seja, é algo que vai te afastando de ambientes, lugares ruins a vida inteira. A vida inteira. Sexta-feira à noite pra mim é comer macarrão. Entendeu? É comer macarrão, é me hidratar bem, comer macarrão porque tem longo. É isso que eu faço. Enquanto as pessoas estão na balada, enchendo a cara, usando o que tem... Enfim, não, eu tô... Pô, hoje que top, hoje é sexta-feira, eu vou comer macarrão. Amanhã, por exemplo, dia dessa gravação, eu tenho um treino de 5 km só, intervalado. Aí a Lília perguntou, cara, vamos fazer macarrão hoje? Eu falei, vamos, sexta-feira, macarrão. Então, ou seja, olha os hábitos que você começa a adotar porque você fez uma escolha. E quantas vezes você estava treinando lá na Pampulha, você acordava cedo para ir treinar, tinha uma galera que não tinha ido dormir ainda. Cara, isso é verdade. É uma sensação, assim, eu também tô nessa vibe de sexta-feira eu vou treinar, né, que a gente... cara, não tem coisa melhor do que isso, né, cara? Não tem coisa melhor do que dormir cedo e acordar cedo. E aí você acaba... Quantas vezes eu fui pra Pampulha e vi final de festa, velho? Eu chegando pra correr e via final de festa, gente vomitando. Teve uma vez que a carreta furacão, o trenzinho, tava correndo do meu lado, os caras bêbados lá, e eu olhando e falei assim, mano, eu tô aqui pra fazer um treino de 18 km, vou dar uma volta na lagoa, e esses caras ainda nem dormiram e estão aqui louco atrás de mim num trenzinho. Entendeu? Eu falei assim, ó, pra você ver, foi um ambiente assim na minha cara. E o mais legal é que eu tava, na hora que isso aconteceu, eu passei um senhorzinho que tava correndo também. Aí ele falou assim, eles não sabem de nada, né? Eu falei assim, aí eu falei assim, não, eles não sabem de nada. Mas um dia a vida cobra. Um dia a vida cobra. Então, assim, e são hábitos que você vai tendo, vão te colocando em ambientes melhores, vão te gerando melhores resultados e você vai dando exemplo dentro de casa. O João Vitor, ele é um menino que ele não, assim, ele é um pré-adolescente, adolescente, vai ter coisas de adolescente, mas vai ser mais associado, acho que ao mesmo ambiente que eu tive lá atrás, que era da galera que jogava bola, da galera que tá competindo e tal. E a gente já vê isso, a gente já percebe isso nele. Então, ou seja, não tem como. Já tá dando resultado. Já tá dando resultado, vai dar resultado. E às vezes na vida você vai ter medo de morrer mesmo. Mas você só vai morrer uma vez. E talvez vai ser quando você não imagina que vai morrer. Espero que seja assim. Mas foi isso, foi grande, foi muito enorme. Em 2026 não vai ter maratona, isso é uma decisão não só minha, mas em casal também. Uma decisão minha? Assim, eu decidi, concordei, a Lília falou assim, não, a gente abriu mão de muita coisa, e realmente a gente abriu mão de muita coisa. A gente viajou menos, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, menos entre aspas, né? Deixamos de participar de alguns eventos que a gente gostaria de participar, enfim, para fazer bem feito. Mas valeu a pena, foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz em 2025, dentre todas que eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz. 2024, 2025, na verdade, né? Mas não vai parar aqui. A gente vai continuar registrando o desafio que vai vir para 2026. Em 2026 eu vou fazer meias maratonas e vou começar o circuito sul-americano e o circuito internacional. Aí de meia vai. Qual que é o desafio? Não é fazer meia, porque eu já fiz, né? O desafio é conseguir o RP, o recorde pessoal nas meias maratonas. É isso que eu quero fazer, baixar meu tempo, ser melhor que eu, número 1 de nada. Ele chegou! Só meu mouse. Right next to you. Parabéns, amigo. Parabéns, você merece. Você gostou. Parabéns.
difícil demais. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas tá entregue. Eu falei na hora que tava faltando 1 quilômetro. Que foi difícil, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Foi no ritmo que deu, foi da forma que deu. Mas eu corri do início ao fim. Do primeiro minuto ao último. Do meu jeito. E tá aqui, ó. Aos 42 anos eu completei a maratona, eu prometi que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia conseguir o processo, mas é a coisa mais difícil que eu já fiz. Me transformou. Hoje ninguém pode me falar que não dá conta de nada. Se você me falar que não dá conta de nada, eu vou ter que te xingar. Porque dá. Você dá. Você consegue. Você só tem que se dispor a fazer, velho. Só. Vai doer pra c... Vai ter hora que você vai querer desistir. A sua cabeça vai falar, você não precisa disso. E aí você tem que ser mais forte. Você tem que ser mais forte que sua cabeça. Você tem que ser mais forte que tudo. É um negócio que eu recomendo que todo mundo um dia se supere. Não precisa ser uma maratona, não. Só se supere. Faça algo que alguém um dia falou que você não ia dar conta, ou que você acreditou que você não daria conta. Tem 30 minutos que eu tô andando pra chegar aqui. E eu pensei tanta coisa, que eu só quero pedir desculpa pra quem eu magoei um dia. Mas eu preciso dizer uma coisa. Quando eu era novo, adolescente, eu tinha certeza que eu não ia dar conta de fazer nada. Eu ia ser um merda. Já me disseram isso. Não que correr 42 km te transforme em um mundo. Eu não sou um merda. Eu pertenço hoje a menos... Eu faço parte de 1% da população mundial que já completou uma maratona. Depois, com mais calma, eu falo um pouquinho mais sobre o que eu senti. Vem cá. Eu falei que eu ia trazer pra você, não falei? Você também. Obrigado por tudo. Bora comer. Bora tomar banho. Bora viajar agora, que agora eu posso. Tão constante que irrita, né? Da maratona. Depois de terminar, passar o tempo, dormir, eu resolvi falar um pouquinho sobre minha experiência nesses 42 quilômetros que aconteceram ontem. Levar o corpo no seu extremo, levar a sua mente no seu extremo é um exercício que te faz ver o mundo de uma outra forma. Quem conclui uma maratona pertence a menos de 0,5% da população mundial. Ou seja, são muito poucas pessoas que conseguem fazer isso. Agora, sabe o que é o mais impressionante? Que qualquer pessoa consegue. Não é algo impossível, você não precisa de dom, você não precisa de talento, você só precisa de querer fazer. E você que precisa querer se comprometer com o processo para conseguir fazer. Há 2 anos atrás, eu não imaginava correr 5 quilômetros. E hoje, eu consegui correr 42. Me tornei um maratonista internacional. O que eu quero dizer para você que está acompanhando essa série, esse documentário, várias séries que eu fiz, é de que o que eu trouxe para cá foi só uma coisa que é possível para qualquer pessoa fazer, mas que muitas poucas conseguem porque muitas poucas pessoas têm a disposição de abdicar de prazeres instantâneos em troca de uma recompensa no longo prazo. E eu era uma dessas pessoas. Eu era uma das pessoas que tinha essa dificuldade, porque não é fácil mesmo. É muito mais cômodo
você adotar uma vida de recompensa imediata. É muito mais confortável, muito mais gostoso. Mas eu me propus a adiar sonhos e hoje eu tô com uma sensação de dever cumprido que eu não consigo transmitir para ninguém. Eu conversei isso aqui com a Lilian, conversei com o João hoje de manhã, falei, a sensação que eu tenho hoje, olhando tudo que está à minha volta, é de que tudo valeu a pena. As noites de frio, os treinos no frio, o não querer ir treinar, não ter participado de confraternizações. E o mais interessante é que esse projeto todo foi tão forte, foi tão intenso, que eu prometi que eu faria uma maratona internacional num palco. E esse processo foi tão forte que esse processo me mostrou que não era aquele palco que eu tinha que estar. Foi durante esse processo que eu percebi que eu estava no palco errado e que eu precisava estar no palco da minha vida. Então, onde eu prometi, não era o meu lugar. E se não fosse a maratona, eu não teria percebido isso. Se não fosse esse processo, eu não tinha notado que eu estava no lugar errado. E hoje, eu sou um homem muito mais feliz, muito mais completo e, principalmente, muito mais dono da minha vida. Porque agora eu subi no meu palco. E eu sou grato à corrida e à maratona justamente porque foi ela que me deu esse caminho. Então, tudo valeu a pena. Agora, coisa engraçada no meio do caminho, teve vários. Gente cagando, teve. Tem, maratona sempre tem. A meta tava toda marrom na minha frente. Teve. Várias vezes. Dessa vez que na meia de Lisboa foi uma só. Dessa foi tipo umas 3, 4. E assim, era muito legal os cartazes da galera assim em volta. Eu ficava lendo, né, assim, às vezes os cartazes. Aí tinha assim... quem tá correndo é tipo alguma coisa. Coisa de quinta série. Tipo... tem o... Sabe aquele Mario, o joguinho do Mario, que tem aquele cogumelinho que você pega potência e tal? As pessoas colocavam assim pra gente clicar e pegar energia, entendeu? Tinha várias coisas. Tinha umas mulheres falando assim, corredores são quentes e tal. Tinha várias frases irônicas no meio do caminho, assim, que assim, a gente ia rindo, entendeu? Da criatividade da galera. Tipo assim, lembre-se da pizza no final. E eu lembrei. Mas assim, isso era legal. Só que isso era legal até os 20 km. Depois eu queria que todo mundo fosse embora pra casa. E eles não iam. Esse sino, o João Vitor que ganhou, né? Lá na hora que ele foi pegar, eu não quero ouvir ele nunca mais. Sinceramente, não é que a gente ia passar. Pra só bater esse sino. Porque eu lembro de tudo que aconteceu. Agora, coisa estranha. Durante a prova não teve. Mas você ia achar muito estranho ver eu subindo e descendo a escada depois. Eu andava na calçada, a minha perna falhava. Eu quase caía assim. Várias vezes meu joelho dobrava para trás. Eu dava o passo. Fui. No dia não é problema. O problema é o dia seguinte, irmão. Os 2 dias seguintes. A minha perna simplesmente não atendia o meu comando de dar um passo. Aí eu dava o passo com uma perna, a outra não ia e eu quase caí várias vezes no reto, assim, entendeu? Foi um negócio assim bizarro. Aí chegava na escada eu falava assim, não, vocês podem ir, que eu vou. Aí eu ia assim, eu pegava assim. E sabe o que é mais engraçado de tudo? Que tinha gente também assim, entendeu? Então, na cidade. Então, chegava numa escada, tinha várias famílias. Quem não correu subindo e nós assim, ó. Todo mundo na medalha no peito assim. Aí um olhava pro outro, assim, tá difícil, né? Mas nós vamos chegar. Assim, uma galera, era muito engraçado. Qualquer escada pública assim que você passava, parecia os inválidos e a família assim indo. Cara, era assim, coisa de 20 pessoas, entendeu? Todo mundo assim de ladinho, tentando subir. Fez maratona, não precisava nem de medalha. Quem fez a maratona, libera pra subir a escada. O jeito do andar é condenável. Exatamente, mas foi isso, foi bacana demais. Depois de vencido o desafio da maratona, de já ter feito reflexão, tem muita gente me perguntando, mandando na minha DM, enfim, no meu WhatsApp, perguntando qual que é o próximo desafio, a próxima maratona. Maratona, por enquanto, um pause.
um pause longo. 2026 não vai ter maratona. Isso sacrifica família, sacrifica rotina, atrapalha até um pouco no dia a dia, assim, né? Porque você tem que realmente fazer várias renúncias e chega um momento que você tem que saber o que você tem que te desafio para frente. E eu aprendi nesse ciclo que eu gosto muito de fazer meia maratona, correr os 21 km. São ciclos mais curtos, menos intensos, tem uma alta intensidade, obviamente, mas não te limita tanto. Então, qual é o próximo desafio que vocês vão acompanhar aqui pela frente no YouTube? Eu vou fazer 2 grandes circuitos de meias maratonas. O Mega Finisher, que são as principais meias maratonas da América do Sul, Brasília, Buenos Aires, Montevidéu, Lima e Assunção. Esse é o desafio sul-americano. E o desafio mundial, que são as Super Halves. São as 6 principais meias maratonas do mundo. Já fiz a primeira, que é Lisboa, no ano passado. Não, na verdade foi esse ano, em março desse ano. E vou fazer também as outras provas do circuito mundial. Tem Gales, Valência, Praga, Berlim, enfim, toda a programação vocês vão acompanhar aqui à medida que eu for avançando. Então, o desafio do Lana daqui para frente é se completar o circuito sul-americano de meias maratonas e o circuito mundial de meias maratonas, porque aí eu conheço o mundo como a gente gosta, né? E também não sacrifico tanto a minha rotina social e familiar que a maratona exige. Um dia vai ter outra maratona? Não sei, não vou cravar não. Mas em 2026 vai ter muita meia maratona aqui e o foco é baixar o tempo, que é 1 hora e 53 minutos. É isso que eu vou fazer no ano que vem. É isso, pessoal. O desafio 42 aos 42 foi cumprido com sucesso. Consegui vencer esse desafio e você também tem que vencer o seu desafio. E lógico, não poderia faltar a medalha que eu trouxe lá de Chicago. Isso aqui é só um símbolo, né? Que vai ficar guardado sempre na minha memória, vai ficar sempre guardado pela conquista que eu tive. Vocês que acompanharam todo o processo, foi muito transformador. E o que eu quero dizer para vocês é, você não precisa fazer uma maratona. Você não tem essa obrigação. Mas uma coisa você precisa lembrar. A vida é uma maratona. A vida não é um tiro de 100 metros, não é um tiro de 1 quilômetro. A vida é uma maratona. A produção de conteúdo é uma maratona. Ou seja, é longo, demora, não coloca muita energia no início, senão vai faltar energia no final. Dosa a energia de maneira inteligente. Aprende com quem realmente enxerga a vida dessa forma. Porque se você ficar acreditando que vai ter resultados rápidos, você vai se frustrar. Porque mesmo quem você acha que está tendo um resultado rápido, na verdade, é só uma parte de um resultado rápido. Porque o resultado maior é você viver plenamente, enxergando a vida como uma corrida de 42 quilômetros, ou uma corrida de 100 anos. Um negócio que acontece dia após dia. Não é no disparo, não é na emoção, não é na força, é na paciência, é na consistência, é sendo constante até irritar.